trazer aqui como que eu devo estudar. A gente está, como eu falei, a gente está em casa, e aí o que que eu faço? Eu tenho tanto de conteúdo, como que eu vou fazer para estudar? Bom, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é organizar o seu espaço de estudos. Vai estudar? Organiza. Se é um cantinho seu, se é uma mesinha pequenininha, o que seja, gente, tenta manter assim a organização possível que você puder. Dentro da sua realidade, dos seus limites, do que você pode, tente se organizar, sabe? Não deixa muita coisa amontoada, muito livro amontoado, muito papel amontoado. Organiza isso. Sempre tenta pegar seus, assim, se há umas listas que você escreveu e foi deixando em papéis separados, tenta grampear, colocar um clipezinho, juntar aquilo e fazer uma organização. Porque a organização do nosso espaço ajuda muito na nossa gestão do tempo. Porque o que a gente mais tem de valioso é o tempo. E a gente tem que saber gestionar muito bem esse tempo para os estudos, principalmente porque eu sei que no cursinho a maioria trabalha. Então, o tempo que vocês têm para estudar, é bom você já pegar o seu espacinho ali organizado para ser mais rápido e mais prático, tá? Segunda coisa, faça um planejamento. Então, o que é fazer um planejamento? É você ter metas claras. E aí você fala assim, nossa, Bárbara, mas eu tenho tanto de matéria para estudar, porque tudo, o mundo inteiro no Enem. Gente, calma, não tem como estudar tudo, tá? É utopia a gente pensar que vamos conseguir estudar tudo, principalmente para quem trabalha. A gente tem que ser realista e ter metas. E quais são as nossas metas? É saber aquela matéria que eu tenho mais dificuldade. Cada um se conhece e sabe a matéria que tem mais dificuldade. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme em português. Enorme. Então, a matéria que eu precisava focar mais era português. Tá? Até hoje continua sendo português. Então, eu precisava focar muito em português. Então, eu não vou perder tempo, por exemplo, com a matéria que eu sempre tive afinidade, que era matemática e química. Porque eu já sabia, eu já tinha uma afinidade com aquelas matérias. Então, foque, porque a gente como ser humano, a gente procrastina. O que é procrastinar? A gente fugir daquelas coisas que são difíceis, que são desafiadoras para nós. E a gente querer fazer o mais facilzinho. Não fuja. É melhor você encarar aquilo que você tem medo. E aí eu coloquei aqui mais ou menos o número de finais de semana, porque eu acredito que a maioria no cursinho estuda nos finais de semana. Que seriam, então, mais ou menos daqui, contando esse final de semana até o Enem, tem mais ou menos 14 finais de semana ainda. E aí eu distribuí aqui, por exemplo, 6 finais de semana. Como que eu faria? Nos 2 primeiros eu vou estudar matemática, nos outros 2 eu vou estudar redação, no outro física, no outro biologia. Faça isso, faça uma listinha para você, colocando em prioridade aquelas matérias que você tem mais dificuldade, olhando esses finais de semana, já tem uma meta até a data do Enem. Para você chegar no final de semana, sábado e domingo, você saber o que você vai estudar. Bom, aí após isso, fazer esse planejamento, saber ter as metas, como que a gente vai estudar, né? E lembre-se, eu coloquei aqui, ó, não tem como estudar todo o conteúdo por completo. Então, se não tem como a gente estudar tudo, a gente tem que estudar com qualidade, tá? É melhor qualidade do que quantidade. Então, você foca naquele conteúdo que é dentro de uma disciplina em específico e aprenda. Tá? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme em crase, em português. Então, eu vou focar naquele conteúdo sobre crase e vou tentar aprender ele com qualidade, tá? É melhor a gente saber muito do pouco do que tentar saber tudo e não saber nada no final. E como que a gente pode estudar? Então, eu trouxe um método aqui que é super famoso, que eu acho que todo mundo já escutou ou vai escutar falar alguma vez na vida, que é o método Pomodoro. E, infelizmente, eu só conheci ele na faculdade. Eu devia ter conhecido ele antes. Essa é uma técnica inventada nos anos 90 pelo empreendedor e empresário escritor Francisco Cirilo. E aí ele utilizava um cronômetro que parecia ali um tomatezinho, e por isso que se chama Pomodoro. Basicamente, consiste na divisão de 2 horas de tarefas em 4 partes. E aí, como que seria isso? Ele dividiu por 4 pomodoros. O que seria um pomodoro? Você vai selecionar
um conteúdo de sua lista de estudos, tá? E aí, você seleciona lá que você precisa estudar células de biologia. Seleciona esse conteúdo. Você vai dedicar 25 minutos só para aquele conteúdo ali. Você pode estar lendo ou fazendo exercícios sobre aquele conteúdo, tá? Então, você dedica aí 25 minutos. Gente, tira o celular. Se está estudando no computador e não está utilizando a internet, desliga o Wi-Fi. Eu faço isso porque eu sei como que é rede social. Eu também tenho a mania de toda hora estar olhando WhatsApp e Facebook. Eu entendo todo mundo. Então, faça isso. Deixe o celular longe, não entra no Facebook, tenta se dedicar 25 minutos. E depois você faz uma pausa de 5 minutos e descansa. Ou você pode fazer, por exemplo, estudar 20 minutos direto e descansar 10 minutos, porque talvez seja pesado, você ainda não acostumou a se dedicar a esses 25 minutos direto. E aí, depois de finalizar esse turno de 25, você vai fazer ele 4 vezes, ou seja, são 4 pomodoros, tá? Que dá um total de 2 horas. Depois desses 4 pomodoros, ou depois de 2 horas, você faz uma pausa e descansa 30 minutos até iniciar outra tarefa, ou seja, outro conteúdo, tá? Mas aí você que sabe, agora eu vou falar sobre isso também, sobre se eu sigo ou não estudando um conteúdo, porque não vale a pena você ficar 4 horas estudando matemática. Não vale a pena, sério. Vale mais a pena você estudar 1 hora de uma matéria de português, 1 hora de matemática, 1 hora de biologia, do que focar toda a sua atenção. E eu vou mostrar por quê, tá? Então, aqui eu resumi o que seria o Pomodoro, tá? Eu trouxe essa imagenzinha do Google que eu tirei. 25 minutos focados, estudando, faz uma pausa de 5 minutos. Depois, 25 minutos, faz a pausa de 5. Mais 25, faz a pausa de 5. Mais 25, faz a pausa de 5 minutos. Isso é os 4 pomodoros, tá? Depois disso, a gente vai e descansa, muda de matéria, faz outra tarefa, se precisa fazer alguma coisa em casa, vai fazer descansamente, tá? Não olhe mais o computador, saia do ambiente que você está. Bom, e como a gente está estudando, fazendo, uma coisa muito importante foi de um vídeo no YouTube, inclusive, que eu vi, e eu achei demais, e eu trouxe para vocês, que é evitar o overlap. O que seria esse overlap? É quando você está estudando muito, e você estuda, e aquilo, o tanto que você estudou para uma matéria que você já tinha dificuldade, não serviu para nada, não aumentou sua retenção de conhecimento, você está acertando a mesma quantidade de questões ou menos ainda, é como se você não tivesse estudado. Bom, e aí, esse overlap foi um estudo feito na Universidade da Flórida com 2 grupos de alunos que estavam aprendendo probabilidade. Então, o primeiro grupo fez 3 exercícios de probabilidade. O segundo grupo fez 9 exercícios de probabilidade. E sabe qual foi a conclusão desses estudos? Que triplicar a quantidade de exercícios não alterou a quantidade de questões que eles acertavam no teste e nem a retenção de conhecimento. Ou seja, você estudar 3 questões de probabilidade ou fazer 9 questões de probabilidade, tanto faz. Eles acertaram a mesma quantidade. Depois de um tempo, a retenção foi da mesma forma. Ela caiu. Então, aqui a gente tem os resultados desse estudo. Aqui a gente tem o primeiro grupo, que High Masters, e eles resolveram 9 problemas, tá? E os Low Masters, resolveram 3 problemas. Então, triplicou a quantidade. E o que aconteceu com os resultados? Na primeira semana, eles tiveram o grupo dos High Masters, que fizeram 9 exercícios, tiveram uma retenção de 69% da matéria. Enquanto os Low Masters, que resolveram 3 problemas, tiveram uma retenção de 67%. Isso depois de uma semana e tendo feito esses 9 ou 3 exercícios tudo no mesmo dia, tá? E aí, passados-se 4 semanas, eles fizeram outro teste, depois de 4 semanas do primeiro teste. E aí, olha o que aconteceu.
Por high masters, que fizeram 9 problemas, eles caíram de 69% para 28% de retenção. E os low masters, que resolveram 3 problemas, caíram de 67% para 27%, ou seja, deu na mesma fazer 9 questões ou 3 questões, depois de 4 semanas, eles reteram a mesma quantidade de conhecimento. Bom, então você estuda muito, depois de 4 semanas, a retenção de conhecimento vai cair e você vai acertar a mesma quantidade de questões de outra pessoa que estudou menos que você, que fez menos questões. Bom, e como que eu posso evitar esse overlap? Como que eu posso evitar esse efeito? Então, sempre que você estiver fazendo uma lista de exercício, foque em fazer até você conseguir pegar a ideia daquela lista. Então, você fez uma lista ali de matemática, são 10 questões, você fez 4, conseguiu pegar a ideia? Larga, deixa ela, porque você vai dar na mesma você fazer as 10 questões no mesmo dia, tá? Não faça todas no mesmo dia. Evite estudar a mesma matéria por horas seguidas. É como eu falei, vai aplicar o método Pomodoro para estudar? Não estuda matemática, português, matemática 4 horas. Faz 2 horas para matemática, 2 horas para português, como você achar melhor. Mas não estuda a mesma matéria por horas seguidas. E comece a espaçar o tempo de estudos. Nesse mesmo estudo, gente, eles viram que espaçar o tempo de exercícios feitos era muito bom. E olha só, aqui a gente tem os spaces. Na primeira semana, eles resolveram 5 problemas. Após uma semana, eles resolveram mais 5 problemas. E aí, o que aconteceu com esses que resolveram 5 problemas numa semana, depois resolveram mais 5 problemas? No total, eles resolveram 10 problemas no intervalo aí de 2 semanas. Eles reteram na primeira semana 75%, e após isso, os spaces são esse aqui, ó. Na primeira semana, eles reteram 70%, e após 4 semanas, eles conseguiram reter 64%. Enquanto massas fizeram 10 problemas apenas em uma semana. Então, em um dia, eles resolveram 10 problemas. E olha o que aconteceu. Na semana que eles fizeram o teste, como eles tinham feito 10 exercícios, eles tiveram uma retenção de 75%. Porém, após 4 semanas, eles tiveram apenas 32% do conhecimento. Então, é melhor você ter uma lista de exercícios, fazer um intervalo, não faça ela inteira, tá? O professor passou uma lista, faz 5 em uma semana, ou 3 em uma semana, depois na outra semana 3, porque isso vai ser muito bom. Você vai reter mais conhecimento, você vai ter que gastar menos tempo para revisão, ou seja, você não vai ter que ficar lendo aquela matéria várias vezes. Por quê? Porque o seu conhecimento está sendo retido e você vai ter que gastar menos tempo de estudos, pois você estará espaçando o tempo entre os estudos, entre os exercícios. Então, isso é ótimo. É como eu falei, a gente saber gestionar o nosso tempo, ou seja, administrar o nosso tempo de estudos. E a melhor forma de administrar, de ter máximo proveito, é quando a gente maximiza essa retenção de conhecimento, tá? Bom, no mais, estude no seu próprio ritmo, tá, gente? Não se compare com ninguém, cada um tem a sua própria realidade, a gente sabe disso, vocês trabalham, sempre lembre disso, quem trabalha, né? Quem tem outras